Graça e paz, meus irmãos. Em 1818, nasceu um homem chamado Ignaz Philipp Semmelweis. Ele era um médico húngaro de ascendência alemã e ficou conhecido como sendo pioneiro dos procedimentos antissépticos. Na verdade, ele foi o criador do ato de lavar as mãos, uma técnica de asepsia que salvou milhões de pessoas. Naquela época, Philipp descobriu que a incidência de infecção pós-parto, também conhecida como febre do parto, poderia ser drasticamente reduzida pelo uso da desinfecção das mãos, porque o que acontecia é que, geralmente, uma equipe médica que atuava num procedimento de parto saía imediatamente para outro, sem executar nenhum tipo de asepsia. Com isso, essa febre do parto acometia um número muito grande de mães, de bebês e às vezes de ambos, levando-os muitas vezes a óbito. E com essa simples técnica de asepsia e de lavagem de mãos, ele desenvolveu também uma solução de hipoclorito de cálcio, e isso fez com que os números reduzissem muito drasticamente. E isso serviu para hoje, também para os nossos dias, é algo que até hoje é aplicado. E isso nos fala do poder destrutivo da impureza. Em 1 Tessalonicenses 4,7, o apóstolo Paulo diz que Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. A impureza, segundo o apóstolo Paulo, em Gálatas 5,19, também está associada às obras carnais. E de igual modo, a mesma palavra de Deus nos exorta a termos um viver santo e puro, para que experimentemos a graça e o poder do Evangelho. Em 1 João 1,9, a Escritura diz que se confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Em Levítico 11,44, a Escritura diz que o Senhor é Deus, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. A pureza e a santidade são duas coisas que nós devemos perseguir. São dois elementos diferentes, distintos no seu conceito. Porque na santidade nós agregamos valores, nós trazemos para o viver práticas, o exercício da experiência, pensamentos, coisas que de alguma forma impactam na nossa caminhada e no nosso viver diário. Já na pureza, nós abrimos mão, nós libertamos a nossa vida de práticas, de experiências, de conversas, de pensamentos, de coisas que de alguma forma corrompem a nossa integridade. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Foi o que o apóstolo Paulo disse. E isso deve ser algo que nós devemos perseguir em nossa vida. Que nós, de alguma forma, possamos guardar no nosso coração essa importância de que atos pequenos, como o lavar de mãos, descoberto por esse médico, Ignaz Philipp Semmelweis, como que um ato pequeno desse pode salvar milhares de vidas. Da mesma forma, abrir mão de coisas pequenas que têm a ver com a nossa pureza e a nossa relação com Deus pode impactar muito a nossa vida espiritual hoje, o nosso ministério e também o nosso futuro na eternidade. Pense nisso e que Deus te abençoe.